Bom, desculpa pessoal, só para variar fomos interrompidos no meio do vídeo, né? Vínhamos falando da confissão, a possibilidade dela ser apresentada judicialmente ou extrajudicialmente, ou seja, uma confissão apresentada num processo judicial já ajuizado, já aberto, ou a confissão apresentada ainda sem um processo, de maneira extrajudicial. Tá? E estávamos mencionando a possibilidade da confissão também se dar de maneira espontânea, ou seja, quando a própria parte espontaneamente, né, no exercício da sua autonomia, ela vem e confessa um fato que lhe é contrário, ou ela pode ser também provocada. Provocada como, por exemplo, na oportunidade da audiência de instrução, lá no depoimento pessoal. O depoimento pessoal tem por finalidade provocar a confissão da parte contrária com relação a algum fato, e ela pode então, uma vez sendo provocada pelo adversário, vir a confessar um fato como verdadeiro, ok? E ela pode se dar também de maneira escrita ou oral, né? A confissão escrita se daria por meio de uma petição atravessada no processo, né? Uma declaração extrajudicial feita lá em cartório com reconhecimento de firma, como é comum também ocorrer, né? E assim como ela pode se dar de maneira escrita, ela vai poder se dar também oralmente. Oralmente, como ela ocorre na oportunidade da IJ através do depoimento pessoal, né, em que um fato é confessado ali na presença do juiz de maneira oral, ok? Ainda sobre a confissão, temos que destacar que é um ato exclusivo da parte, tá? Exceto no caso de confissão espontânea, que o Código autoriza que ela seja realizada por procurador com poderes especiais. Isso está no 390 do Código, parágrafo 1º, tá? Então, fazendo a leitura do 389 e do 390, verificamos aqui, né, o seguinte. Diz o 389, a confissão judicial ou extrajudicial, quando a confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de um fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário, tá? Então, é a própria definição de confissão, né? E o 389 já deixa claro que ela pode se dar de maneira judicial, ou seja, num processo já em curso, ou de forma extrajudicial, antes mesmo do processo ser ajuizado. E o 390 diz que a confissão judicial pode ser espontânea ou provocada, tá? E o parágrafo 1º diz que a confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial, tá? Então, a confissão judicial, ela pode se dar de maneira espontânea ou de maneira provocada, de maneira escrita ou de maneira oral, né? Se ela for espontânea, ela vai poder ser feita por um representante, né? A regra é que ela seja apresentada pela própria parte, mas se for uma confissão espontânea, ela vai poder ser apresentada por um representante com poderes especiais, ou seja, deve estar na procuração o poder específico de confessar fatos em juízo, tá? Então lá vem apresentar contestação, apresentar confissão, né? Então tem que ter esse poder especial na procuração outorgada, tá? E o parágrafo 2º diz que a confissão provocada constará do termo do depoimento pessoal, tá? Então, como nós falamos, a confissão provocada é aquela que ocorre na oportunidade do depoimento pessoal, da audiência de instrução e julgamento, tá? Então, ela vai ser feita, como diz aqui nos termos do parágrafo 2º do 390, ela vai ser instrumentalizada no próprio termo de depoimento da parte que vem ali e acaba confessando algum fato litigioso, ok? Com relação à eficácia da confissão, a confissão, ela torna incontroversos os fatos sobre o qual versa, né? Sobre o qual fato ela está tratando, né? Essa declaração vem tratar, ela vem versar, gerando ali a presunção de veracidade sobre eles, tá? Então, o que a confissão faz é gerar uma presunção de que aquele fato é verdadeiro.
o fato declarado por uma parte, confessado pela outra, o juiz acredita que aquela é a versão verdadeira dos fatos, tá? Mas essa presunção de veracidade, ela não é absoluta, como nós já falamos. O juiz, ele vai ter que fazer uma análise de todo o conjunto constante dos autos, do conjunto de provas, né, constantes dos autos, prevalecendo aí o livre convencimento motivado, aquele princípio do livre convencimento do juiz, tá? Então o juiz ele vai valorar livremente todas as provas e valorará também aquela declaração prestada, aquela confissão constante dos autos, tá? Com relação à eficácia da confissão, o Marcos Vinícius ele menciona o seguinte na sua doutrina: tanto a confissão expressa quanto a confissão ficta geram uma presunção de veracidade dos fatos, tá? Então, tanto a confissão que é apresentada de maneira expressa pela parte, como a confissão ficta, por exemplo, no caso daquela parte que é intimada para prestar depoimento pessoal, advertida de que deve comparecer sob pena de confissão e não comparece, tá? Então ali o juiz presume que ela está confessando o fato, né, que lhe é contrário ao interesse, como um fato verdadeiro. Porém, essa presunção ela é ficta, tá? Essa confissão é ficta, desculpe, e essa presunção ela é relativa, tá? Então, tanto a confissão expressa quanto a confissão ficta, elas geram uma presunção de veracidade dos fatos. Mas essa presunção é relativa e não absoluta, podendo ser contrariada por outros elementos de convencimento, tá? Então, o juiz vai analisar todos os elementos constantes dos autos. A confissão, diz o Marcos Vinícius, é apenas mais um destes elementos, que deve ser somado aos demais no momento em que o juiz fará a sua apreciação dos fatos. Não mais se considera a confissão como uma prova absoluta, a rainha das provas, cabendo ao juiz decidir se reputa os fatos sobre o qual ela versou incontroversos, dispensando outras provas, ou se ainda não os considera como tais, determinando então outras provas a serem produzidas, tá? Então, ele pode, o juiz, mesmo havendo confissão, dada a característica de ser uma presunção relativa da verdade dos fatos, o juiz ele vai poder ainda determinar outras provas, quando, fazendo a análise de todo o conjunto do processo, de todo o conjunto de provas constantes do processo, ele ainda verifica que os fatos não lhe parecem verdadeiros, tá? Não considerando ali os fatos verdadeiros, verossímeis, o juiz ele vai poder determinar também outras provas, mesmo tendo aquele fato sido confessado por uma das partes, ok? E para ilustrar essa questão também, né, trazemos aqui duas jurisprudências do TJ de São Paulo, uma da 16ª Câmara de Direito Privado, outra da 14ª Câmara de Direito Privado, que fala sobre essa presunção relativa oriunda da confissão. A primeira fala, ausência do autor à audiência de instrução e julgamento, que acarreta a obrigatória pena de confissão ficta. Ou seja, o autor foi intimado para depoimento pessoal, advertido de que deveria comparecer para prestar o depoimento sob pena de confesso e não comparece. Diz aqui a jurisprudência, a ausência do autor à IJ, que acarreta a pena de confissão ficta, né? Não é expressa, é uma confissão ficta, certo? Diz aqui então, presunção relativa dos fatos alegados, que pode ser afastada mediante análise das demais provas, tá? Então, não é porque há confissão que necessariamente o juiz acredita que o fato é verdadeiro e que necessariamente, mesmo tendo o fato como verdadeiro, que a parte sairá vitoriosa na ação, né? Que o pedido será julgado procedente, tá? Porque a confissão, ela é uma presunção relativa, ok? Segundo a jurisprudência da 14ª Câmara, diz que a presunção de veracidade que a confissão gera é relativa e, confrontada com os demais elementos de prova colhidos nos autos, conclui-se pela ausência de provas do direito afirmado pelo autor, tá? Então, mesmo havendo a confissão, o juiz não se convenceu com relação ao fato. E entendendo, né, pela necessidade de maiores provas, de mais provas, o autor deixou de provar,
né? Concluindo então pela ausência de provas do direito afirmado pelo autor. Tá? Então, não é porque a parte ré confessou o fato que o autor não precisa produzir provas. Né? Ele tem que produzir provas para que, junto com a confissão, né, em conjunto com todos os demais elementos do processo, o juiz possa se convencer com relação ao fato, tá? O que não ocorreu neste processo, cuja jurisprudência, cujo um trecho do julgado foi colacionado para vocês, ok? Eu encerro aqui esse vídeo, né, e volto no próximo para fecharmos aí a questão relativa à confissão.